Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Estamos aqui iniciando mais um podcast do Mais Futuro e hoje um podcast ultra mega especial. A gente está aqui com a Ana Luísa. A Ana Luísa, ela já esteve aqui com a gente em 2021, falou sobre um tema muito importante, muito legal, que é o protagonismo feminino. E ela, como uma protagonista da sua área, está aqui hoje. A Ana, vocês vão conhecer ela, vai falar um pouquinho sobre ela agora nesse início, mas a Ana, ela é trainer de PNL, vai me corrigindo, Ana. Ela é palestrante, ela é escritora, ela é mãe, ela é esposa, ela consegue ser tudo isso. Então esse podcast é muito especial, a gente vai falar sobre um tema que transforma vidas, que muda trajetórias. E Ana, obrigado pela tua presença, é um prazer falar com você. E se você puder, fale um pouquinho mais sobre você, sobre o teu trabalho, sobre a Mental Fórmula, né, que tem transformado a vida de tantas pessoas. Com muito prazer e muita honra, eu estou aqui, aceitei o convite. Ivan, agradeço imensamente a acolhida. E mais uma vez falando sobre um tema que eu amo de paixão e vivo todos os dias da minha vida, como mãe, como esposa, como treinadora de pessoas, como alguém que ajuda outras pessoas e que isso me faz muito bem. Eu falo sobre propósito. Quando a gente sabe sobre os nossos propósitos, ou o propósito único que seja, parece que as coisas fazem mais sentido, a vida tem mais motivação e não importa o que venha na nossa frente, a gente consegue ultrapassar. Há barreiras, mas ainda assim felizes estamos cumprindo isso. E é o que eu estou fazendo hoje aqui, ensinando um pouquinho sobre programação neurolinguística, falando um pouquinho sobre a minha jornada. Eu sou uma gaúcha, muito feliz morando em São Paulo. Mãe do Miguel, esposa do Eduardo. O Miguel tem 2 anos e 7 meses e eu aprendo todos os dias com ele. Ele é o mestre do PNL. Ele já influencia muito bem e sabe muito bem como influenciar. E eu vim de uma carreira bem diferente da que eu faço hoje. Eu fui advogada do estado do Rio Grande do Sul, concursada. Chegou em 2016 e eu estava muito chateada, não sabia muito bem o que acontecia comigo, desmotivada, morando em Porto Alegre e tendo aquela rotina de sempre. Aí chegou um presente para mim do nada, um presente meio empurrado, eu poderia dizer. Meu marido comprou um curso de programação neurolinguística. E ele disse assim, ou é o curso ou sou eu. Não, tô brincando. Ele disse, vai ser importante para nós. Vai ser importante para nós esse treinamento. Eu entendi o empurrado agora. Tipo assim, né? Aquela coisa. Mas, de forma fundamental, eu posso dizer que no primeiro domingo, porque eram 2 finais de semana na época, eu vim chorando. Dizendo o que eu tô fazendo na minha vida. Meu Deus, eu preciso fazer, ajudar as pessoas. Eu não me sinto à vontade no que eu estou fazendo. Ivan, ficar atrás de 30 volumes de processo, todos os dias, tentando defender uma coisa que às vezes a gente fica ali buscando o que fazer, o que falar, não é um tanto interessante no meu ponto de vista com relação ao meu perfil, né? E aí eu me descobri, comecei a me desenvolver, passaram-se 3 meses, eu já estava aqui em São Paulo morando, do nada aconteceu o movimento todo do universo, como a gente fala, e aí eu me exonerei. E hoje eu sou treinadora de PNL, sou uma das únicas brasileiras que representa o criador da PNL no Brasil, Dr. Richard Bandler. Sou formada em neurociência também. Ajudo as pessoas todos os dias a se encontrar, assim como eu pude lá atrás me encontrar, e eu sou muito feliz. E hoje estou falando para vocês um viés muito importante na nossa vida, que é a questão do nosso mindset, ou seja, a nossa mentalidade com relação à vida financeira, com relação ao nosso futuro e mais futuro sempre, né? Que legal. Bom, eu já entendi que a PNL ela encoraja, né? Porque a gente vê que, assim, com todo respeito do que a gente pode falar sobre isso, mas quando você tem um cargo tão estável como esse, chegar a uma exoneração é sair de um mundo e ir para outro total. Sim. E de uma coragem que raríssimas exceções têm, né? Porque hoje é um mercado que a maioria quer, justamente por ter uma estabilidade. E sair para uma nova área, e é uma descoberta, eu descobri o propósito da minha vida, né? E quando você falou propósito, eu achei interessante, porque nós, como instituição, temos um propósito que é servir pessoas que buscam mais liberdade no futuro. Então, acho que é muito linkado com isso que você faz, né? Você desescraviza, se assim existe essa palavra, pessoas todos os dias, né? Sabe, Ivan, qual é a minha palavra-chave?
e que veio nesse despertar, daquele domingo que eu cheguei chorando em casa, foi que eu tinha percebido que eu tinha perdido a minha palavra principal, que era liberdade. Eu saí com 17 anos de Sobradinho, no interior do Rio Grande do Sul, e para bater asas e voar e morar na capital sozinha, e foi pela tal liberdade. E eu me aprisionei e não percebi. E aí, quando eu me dei conta que eu poderia ter feito algo diferente, a tal liberdade bateu novamente na minha porta e disse assim, bora lá. E aí eu tive muito apoio dos meus pais, apoio do meu marido, ele que me incentivou, principalmente ele que me colocou ali, né? E sempre tive essa estima com amigos também que super me empoderaram. Então, assim, eu acho que foram muitas coisas interessantes, mas principalmente acreditar naquilo que eu estava fazendo. E a programação neurolinguística, ela trabalha muita autoconfiança. Que legal. Muita autoconfiança. Que legal. Ana, eu queria te pedir, você já entrou um pouquinho sobre isso, mas se você pudesse trazer um pouquinho mais de clareza, de luz a esse assunto, né? O que é exatamente a programação neurolinguística, ou alguns conhecem pela sigla PNL, né? Diz pra gente um pouquinho, tecnicamente, talvez até, para que as pessoas criar essa curiosidade nas pessoas de algo que pode... A gente já sabe que é transformador, a gente já sabe que é encorajador, a gente já sabe que muda trajetórias, né? Mas o que você podia falar ainda mais assim para o nosso público aqui que nos ouve, que nos assiste? Primeiro eu preciso dizer o que não é PNL. Programação neurolinguística não é terapia. Então, não trabalhamos como terapeutas ou área de saúde mental. Trabalha com estratégias para melhor nos comunicar aqui fora, aqui dentro, trabalha o que nós chamamos de pensamentos organizados ou estratégicos, porque muitas vezes nosso seio familiar, nosso convívio com amigos, experiências de vida vão nos trazendo formas de pensar. Então, imagina um telefone celular onde nós compramos ele com aplicativos básicos para sair usando. E aí a gente vai contextualizando e usando esse celular e aplicando novos aplicativos e, enfim, programas. A mesma coisa nosso funcionamento é. Na medida em que a gente vai aprendendo, nós vamos criando novos aplicativos, novas formas de pensar. E algumas dessas formas vão nos limitando. Então, a PNL ela vem para dar clareza sobre aquilo que nos limita, tais como, sei lá, medo de falar em público, medo de barata, não querer se expor, indecisões, procrastinação, e a PNL vem para trabalhar esse modo de pensar. Ou seja, em resumo, PNL é reeducar a sua mente para aquilo que faça sentido para você. Né? Então, a PNL ela foi descoberta lá em 1978, por aí, nos Estados Unidos, através de modelos de sucesso. Então, quando na época se olhava, nossa, essa pessoa tem ansiedade, o que ela não consegue fazer? E se focava muito no que não se conseguia fazer. A PNL veio e disse assim, beleza, essa pessoa tem ansiedade, o que ela consegue fazer que os outros não conseguem? Então, é sempre o viés positivo, sempre intensificando processos estratégicos, recursos que funcionam, e aí a PNL vem para ajustar isso na nossa vida. Então, basicamente, eu trabalho comunicação, comportamento, que são processos de decisão, mentalidade, gerenciamento emocional, que é tudo que todo mundo precisa, né? Processos de escolha assertiva e acertados, transições de vida, empoderar-se, né, para conseguir fazer as coisas e protagonizar sua própria vida. O que mais eu percebo, Ivan, é o seguinte, as pessoas vivendo a vida que as outras pessoas querem para ela. Ponto. E aí, quando ela entra na PNL, ela começa a descortinar isso e tirar essas muralhas e perceber quem eu sou. E aí começar esse processo de desenvolvimento assertivo. Isso é muito legal. Vem choro, vem sorriso, vem raiva, vem também. O que eu fiz até agora? Beleza, o que você fez só dá base para você crescer, evoluir. Não fica focando no passado. Agora, o que você vai fazer daqui para frente, aí é diferente. Né? Por mais que eu tenha crenças, ou seja, explicando um pouquinho o que é crença, né? Tudo que você pensa e acredita. Eu acredito que eu consigo, eu acredito que eu não consigo. Eu não tenho tempo, eu tenho tempo. Isso é fácil, isso é difícil. São crenças. Quando eu falo sobre crenças ligadas à vida financeira, quando eu falo sobre crenças ligadas a processos emocionais, tudo isso faz parte da nossa história de vida. E a PNL vem para organizar esse movimento. E aí, com várias técnicas e estratégias para isso acontecer. Legal, que bacana. Eu já estou me empolgando aqui. Bora para o próximo. Eu creio que você, na Mental Fórmula, na sua empresa, né, trabalha tudo isso que você acabou de nos dizer aqui, mas você também tem atividades diferentes,
projetos, processos diferentes, né? Formas de trazer isso às pessoas de maneiras diferentes, tanto para empresa, pessoa física. Acho que você vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. Mas assim, eu queria, dentro da Mental Fórmula, o que você tem lá, ou dentro das suas atividades, como você achar melhor, né, que a PNL ou outra coisa que você trabalhe pode ajudar, né, a influenciar os comportamentos relacionados, né, a decisões financeiras. Porque a gente vê no nosso país uma população cada vez mais endividada, né? Pessoas que pouquíssimas exceções têm uma vida financeira saudável e uma liberdade financeira. Então, a gente sabe que isso é uma questão muito de comportamento, né? E você tem algo dentro da Mental Fórmula que traga essa luz a essas pessoas nessa área da vida financeira? A Mental Fórmula, ela trabalha com neurociência, ela trabalha com programação neurolinguística, ela trabalha com movimentos comportamentais, toda essa parte de mentalidade. O que eu posso dizer que na Mental Fórmula nós temos vários treinamentos que fazem com que a pessoa perceba exatamente aquilo que está atrapalhando, inibindo ou desacreditando com relação à vida financeira. E a primeira coisa é, o que significa organização financeira para você? Eu preciso sempre perguntar. Porque veja só que interessante, acredito que faz uns 4 anos, foi em 2020, né? Faz 4 anos isso. Eu tive uma aluna que ela disse, sabe, Ana, sabe o que para mim é organização financeira? Eu digo, pois me diga o que significa isso. E foi realmente um tema interessante. São as minhas parcelinhas. Como assim parcelinhas? Eu me organizo fazendo parcelas, ou seja, eu sei que eu tenho esse X para gastar, então eu compro em várias parcelas e essa é a forma que eu sei quanto que eu ganho por mês. Assim. Eu digo parcelinhas. E me explica um pouco mais, se acontece alguma coisa que você é autônoma, né? Como que você vai honrar essas parcelinhas e se você fica doente, como que você vai pagar isso? Não, isso a gente vê como é que faz na hora. E aí todo mundo ficou com a mesma cara que eu. Interessante, porque é um ponto de vista, é uma crença. É a forma que essa pessoa foi criada, a forma que ela leva a vida e que dá certo. E ela diz assim, Ana, por mais que eu não tenha às vezes aquele valor das parcelinhas, ele sempre surge. Sempre surge? Ela disse assim, até agora sim. Só que a pessoa não volta no tempo e pensa que alguma vez ela teve que pedir emprestado, que ela teve que ir no banco, que ela teve que pedir, sei lá, pro esposo, pro tio, enfim. É muito momentâneo, é muito estado de presença. E a vida financeira não é assim. Primeiro que a gente tem que gostar, né? Do dinheiro, a gente tem que gostar de investir, a gente tem que saber que aquilo ali é recompensa pelo meu trabalho. É o que eu ganho daquilo que eu entreguei. E isso as pessoas não entendem. Elas pensam que o dinheiro é algo físico, que agora é um cartão, né? Que serve para gastar. Inclusive tem gente que diz assim, eu não posso ter dinheiro na minha mão. Cartão ainda me organizo, porque esse dinheiro, eu sempre vou comprar uma balinha, um chocolatinho e comprar um presentinho para alguém. Então, há muita coisa por trás da palavra financeiro. Vida financeira, dinheiro, organização financeira, economia. Há muita coisa. Certa vez, foi em 2020 também. 2020 foi o ano, né? Eu ajudei algumas pessoas que trabalhavam com bolsa de valores a fazer processos de investimento assertivos e acertados. Por quê? Uma pessoa que não tem controle, ela tem a mão muito pesada. E aí, quando vê, dinheiro na mão é vendaval. Aí vira um cassino, né? Sim. Então, essas pessoas, elas eram traders, né? Vieram para mim para saber como que elas poderiam melhorar esse pensamento evolutivo e estratégico com relação a como ter na hora certa aquela trava de tipo assim, beleza, eu errei, agora chega, desliga o computador e sai. Porque na nossa cabeça agora vai dar certo. Agora eu percebi que eu não tinha que ter feito isso. Investe um pouco mais. É cassino, né? E aí a gente trabalhou estrategicamente para isso, para uma mentalidade de organização de não passo daqui e não vou menos que isso, para que eles pudessem ter vamos dizer assim, no final do dia, um balanço positivo, né? É incrível porque quando você fala de gestão financeira, como a gente quiser chamar, equilíbrio financeiro, né? A gente está falando de crenças que limitam o presente, né? Literalmente o dinheiro entrou na tua conta e agora o que eu faço nesse exato momento.
pago minhas contas, tenho para pagar, não tenho, tenho para o lazer, não tenho, tenho para investir, não tenho, tenho. Então, tudo voltado ao presente. Quando a gente fala de trader, também, né? É um negócio que você faz na bolsa todos os dias, por alguns minutos, entradas e saídas, compras e vendas, e totalmente influenciado pelo lado emocional do negócio, né? É uma adrenalina. Eu já brinquei com isso assim para conhecer, não profissionalmente também, mas eu acho interessante. E realmente é uma habilidade mental muito maior do que a técnica muitas vezes. E eu queria que você, se possível, a gente aqui, a gente ajuda as pessoas para um futuro. Né? A gente falou de presente, a gente para um longo prazo. Essas técnicas também podem ser úteis no longo prazo, né? Para uma visão de aposentadoria. A gente pode chamar aposentadoria também. Agora, os velhos já não são mais velhos, né? A velhice mudou. Eu dei uma palestra que diz assim, a velhice mudou. Então, a gente olha pessoas de 70 anos, 75. Aqui em Curitiba, você conhece, a gente tem bastante parque. Né? E nas palestras, lindos, né? E nas palestras eu falo assim, eu tenho certeza que se a gente sair daqui agora e for até um parque, a gente vai ter uma bela aula de longevidade. Porque a velhice mudou. Você vê pessoas de 70 anos dando voltas, correndo no parque, que se eu tirar minha roupa agora, botar o calção e correr, a gente não vai conseguir. Então, essas pessoas, de certa forma, têm uma chave para a longevidade interessante. A PNL pode ajudar nessa questão da longevidade, seja financeira, enfim, em todas as áreas que a gente precisa do bem-estar? Pessoas longevas são aquelas pessoas que já têm uma mentalidade de... Não interessa a minha idade, interessa a minha mentalidade. Que eu penso sobre o que eu consigo. E a gente teve uma crítica muito pessoalizada, aqui abrindo um pouco da minha vida, que eu demorei 9 anos para engravidar. Ou seja, eu casei depois de 9 anos fui engravidar. E aí criticaram, porque meu marido é mais velho do que eu, tem quase 9 anos a mais do que eu e tal. E criticava, Eduardo, quando teu filho tiver 15 anos, olha a idade que você vai ter. E ele veio com essa mentalidade longeva e disse assim, não importa a idade que eu vou ter, importa o que eu vou conseguir com isso, né? Sim. E eu achei esplêndido isso. A avó dele é um exemplo disso. A avó dele, com 70 e poucos anos, foi fazer faculdade de psicologia. É surreal. Então, a família já vem com essa mentalidade. Eu acho muito legal. E eu sempre escutei dos meus pais, principalmente do meu pai, que normalmente o pai tem essa representatividade, Ana, você tem que se assegurar do futuro, você não sabe o que vai ser do futuro. Eu tenho essa mentalidade. E ele sempre disse assim, nós não podemos depender de algo governamental ou de coisas que não estão no nosso controle para nos assegurar. Porque assim, eu não sei, daqui a pouco eu saio na rua, cai uma coisa na minha cabeça, né? Como é que vocês vão ficar com isso? Sim. Então, essa mentalidade de segurança parece um tanto inibidor para algumas pessoas. Como assim? Eu tenho que me assegurar do futuro? O futuro está longe. Mas, gente, 5 anos para frente, quanto já é? Que idade você já tem? A vida está passando muito rápida. E o problema é o seguinte, se você sai agora, como que as pessoas que dependem de você vão ficar? E nós não temos essa mentalidade. A gente tem muito do estado de presença. Quer ver um exemplo? Há pessoas que ganham muito bem. Só que, assim, elas conseguem pegar todo aquele dinheiro. Vamos pensar que a pessoa ganha 30 mil reais. Ela consegue gastar todo aquele dinheiro com parcelinha, consegue gastar aquele dinheiro com futuras viagens, consegue gastar o dinheiro com um monte de coisa, mas não consegue gastar o dinheiro, ou melhor, investir o dinheiro na sua vida que vai lá na frente, sei lá onde é que eu vou estar, com quem e quem vai me cuidar. E não adianta ter uma porção de filhos, meus filhos vão me cuidar. Cada um está num canto hoje em dia, né? Então, a gente não pode depender de ninguém. A gente tem que ter uma base forte, estruturada, com relação a como que eu vou me virar lá no futuro e que eu posso estar muito bem e continuar trabalhando. E eu quero fazer isso, né? Eu digo assim, eu gosto muito de cavalo. Meu sonho é estar com 90 anos andando a cavalo, né? E ninguém me apoiando do lado. Sai daqui, sai daqui. Por quê? Mentalidade. Então, todo cuidado é pouco. A mentalidade também, ela não envolve só o financeiro, envolve a questão também de saúde física. E é muito importante ter esse cuidado, porque a nossa mentalidade depende do que a gente come, do que a gente faz, das escolhas que nós fazemos. Ambientes estressores, vamos pensar em empresas que têm um ambiente estressor de cobrança, de pressão, de pessoas que são meio tóxicas. E isso vai contagiando a pessoa e contaminando a longo prazo, passa para suas famílias e tudo mais. E óbvio que isso impacta na mentalidade longeva da pessoa. Ela já tem uma perspectiva menor, reduzida, quero me aposentar, quero sair daqui, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, não sei se eu presto para alguma coisa depois, e o que eu mais escuto é, não tenho mais idade para isso. Sim. Não vou conseguir mais mudar.
sempre fui assim. Isso eu escuto muito. E agora eu vou continuar sendo, né? Aquela frase, eu brinco assim, tem frases que a gente ouve que... A síndrome da Gabriela. Assim, eu sou assim mesmo. Eu falo na cara e quem quiser me ouça, isso não muda. Boa. Que bela oportunidade que se perdeu agora de mudar, né? Porque várias situações poderia que a ter gente vírgula, tem. Mas a partir de agora... Mas a partir de agora eu vou ser diferente, porque Não. isso pode magoar alguém, isso pode me fazer deixar de ter uma amizade importante, pode me afastar, pode me escravizar. Quando eu falo de educação financeira, eu falo muito sobre escravizar, né? Porque o dinheiro, você precisa tomar uma decisão quanto ao dinheiro. Se você quer ser escravo dele ou senhor dele. Você tem que tomar uma decisão. Mas muitas vezes é uma ferramenta como a sua que destrava isso, porque não adianta eu falar. Né? Eu acho que muitas vezes uma questão financeira é mais resolvida com comportamentos, com mudanças de comportamento, de pensamento, de ideias, do que propriamente com uma técnica. Né? E eu acho que cada vez mais se faz necessário que essa tua habilidade seja manifestada na área financeira, né? Porque pode mudar trajetórias. Gerenciamento emocional, Ivan, é uma coisa que derruba as pessoas. Falta de gerenciar as próprias emoções fazem com que as pessoas falem as coisas e depois tentam voltar atrás e não conseguem, decidam e depois não conseguem voltar atrás, tenham comportamentos repetitivos e depois não conseguem voltar atrás, se frustram e aí começa a entrar numa outra roda, que pode ser transtorno de ansiedade, depressão, burnout e um monte de coisa que tem por aí. Então, assim, gerenciamento emocional eu acho que a base, é o ponto-chave quando nós estamos falando sobre o início de tudo. Quando eu começo a me conhecer, eu começo a saber que gatilhos eu tenho. Por exemplo, estamos aqui. Chega alguém, do nada, numa porta, com uma cara estranha. O que eu vou fazer? Eu vou sair correndo junto com ele ou vou me adequar a entender qual o melhor sentido fazer agora? Há pessoas que saem correndo com uma manada. Eu preciso pensar para fazer. Existem 3 estruturas no nosso cérebro. Na verdade, o nosso cérebro ele trabalha em rede. Vamos entrar nessa contextualização. Ele trabalha em rede o tempo todo. Inclusive, quando nós estamos dormindo, é onde ele mais trabalha, né? Para jogar fora aquilo que não precisa. Eu li um livro que fala sobre isso. Quando nós trabalhamos com essas 3 estruturas, não significa que ele não vai trabalhar as demais. Mas veja só, interessante. Quando eu falo de agir, eu estou trabalhando essa parte aqui do cérebro. A parte do tronco encefálico, que algumas pessoas falam de cérebro reptiliano. Não está certo falar hoje em dia cérebro reptiliano, mas só para entender o que eu estou falando é tronco encefálico, onde está toda a parte mais, vamos dizer assim, de impulsos, tá? Quando eu falo de sentir é essa parte do sistema límbico. Sabe aquele filme Divertidamente, que agora tem o 2? Aquela parte ali do Divertidamente número 1, o 2 eu não vi ainda, ela é toda passada dentro do sistema límbico, onde fica todas as nossas memórias, nossas emoções e tudo mais. E o pensar é essa parte do nosso cérebro, que é o neocórtex, é a parte mais, vamos dizer assim, jovem do nosso cérebro na estrutura e do desenvolvimento humano. Aonde mais nós ativamos quando estamos pensando em compras, não é a parte do pensar, porque se fosse a gente não comprava. Sim. Quando a gente vai falar alguma coisa sobre o estresse, não é a parte do pensar para falar. Não é. É a que menos a gente usa. A gente usa o impulso, a gente usa os sentimentos, a gente coloca ali as palavras, o nosso rosto, nossa linguagem não verbal. Eu mereço. Eu mereço hoje. Hoje eu mereço. Chega em casa e come aquela pizza. Exatamente. É isso. São compensações que se faz. E isso é negociação. Nós somos grandes negociadores. Negociador para fazer e negociador para não fazer. Quer ver um exemplo? Quem coloca soneca no telefone de manhã? Sabe quando bota? Tu coloca? Tem que fazer o curso, eu entendi. Vamos lá, Ivan coloca soneca de manhã. Eu só preciso que minha esposa não assista esse podcast. Você é um grande negociador. Sabe por quê? Não tem ninguém dizendo para você acordar logo. Você que botou no seu celular a hora que é para acordar e aí fica negociando. Tá, mas um pouquinho, eu faço um cálculo rápido, eu consigo me arrumar rápido. É tudo isso. Por que adivinhou o que eu penso? Por que a procrastinação é a dor do século, eu poderia dizer agora. Todo mundo fala que a ansiedade é a dor do século. Eu tenho um porém nesse caso. A procrastinação é a dor de todo mundo, porque vai deixando para depois algo que é importante de fazer agora. Porque nós somos negociadores. E é toda essa estrutura cerebral sendo envolvida para dizer assim, só mais um pouquinho eu vou ficar aqui, mas vai dar tempo, faz o cálculo, quantas horas são, 5 minutos, já fiz isso rápido, vai dar de novo. E não dá às vezes, né? E aí você corre e já acaba
atropelando o dia. Então, somos negociadores. Isso é bem importante saber. Ana, deixa eu te perguntar algo. A gente falou de maneira mais abrangente sobre isso em vários momentos dessa conversa, mas eu queria ser bem específico, assim, para que as pessoas tenham clareza quanto até como o teu trabalho pode ajudar nisso, né? A gente falou sobre crenças limitantes, né? Você falou um pouco sobre a gente é muito emocional na hora de comprar. Aí a gente na finança fala assim, olha, você deveria fazer 3 perguntas antes de comprar, né? Eu quero? Aí não quero, né? Eu posso, né? Eu devo. E aí todas eu preciso disso? Eu preciso mesmo. Vai mudar a minha vida? Se a gente conseguisse responder a primeira, a gente já não compraria. Mas isso, na prática, infelizmente, não é um mundo real. Né? Apesar de ser útil como ferramenta, muitas pessoas não conseguem aplicar isso. Então, por isso eu queria que você dissesse assim, especificamente, o PNL, ele pode ajudar as pessoas a transformar essas crenças limitantes também no que se refere ao dinheiro. É isso? Sim. Tá, legal. É isso que a gente queria ouvir. Como? Como que a gente faz isso? Primeiro, entendendo quais são esses pensamentos limitantes. Eu preciso decifrar aquilo que passa na minha cabeça quando estou diante de um iFood. Tipo assim, vou comprar isso mesmo? Eu preciso decifrar na minha cabeça quando eu estou diante daquele pop-up que entra do nada dizendo assim, você quer uma bolsa, você quer uma viagem sapato. X, um sapato, ou até mesmo investir, sei lá, numa peça de carro, né? Enfim. Eu preciso saber o que passa na minha cabeça bem na hora que alguém fala assim, mas é só uma vez na vida. No meu casamento eu escutei, é só uma vez que se casa. Eu olho assim, eu espero que isso aqui tá caro. Exatamente. Então, assim, eu preciso saber quais são os meus gatilhos. O que são gatilhos? Estímulos externos que impactam na minha condução interna. Ou seja, nós estamos o tempo todo recebendo estímulos visuais, auditivos e sinestésicos, que é tudo que eu sinto. Sinto cheiro, sinto gosto, sinto sensações táteis, tudo isso são estímulos. A partir de um estímulo que alguém vem e fala alguma coisa, como uma negociação de uma, sei lá, uma pessoa extremamente influente, uma pessoa que está tentando buscar me denegrir, enfim, com essas coisas que aparecem na internet. Como que eu consigo saber quais são esses gatilhos? Naquela hora que está acontecendo, o que eu falo comigo mesmo? A gente chama de diálogo interno. O que é o diálogo interno? É a minha comunicação interna. É aquilo que eu falo comigo mesmo. E nós temos uma capacidade de falar de 300 a 1.000 palavras por minuto aqui dentro. Uma velocidade de até 400 km por hora em impulsos elétricos. Ou seja, nós somos grandes tagarelas e por isso que a gente procrastina, ou seja, a gente negocia o tempo todo. Então, por mais que eu não precise a pergunta, né? Por mais que eu não precise daquela coisa, ainda assim eu vou achar a resposta. Aí eu preciso porque eu vou na festa tal, eu preciso porque o meu filho vai pedir, eu preciso porque... E é muito interessante, eu fiz uma pergunta uma vez para uma amiga muito próxima, ela era minha aluna, virou amiga, eu virei para ela e disse assim, fulana, você compra coisa para você? Não. E você compra para os seus filhos tudo o que eles precisam. Então, existe também uma inversão ali com relação a eu não gasto comigo. A tua amiga chama-se Fabiola? É o nome da minha esposa? Eu não gasto comigo. E aí eu me sinto bem. Então, assim, existem muitas coisas que nós contamos aqui dentro. As histórias perfeitas para direcionar que o meu comportamento foi acertado. Então, a gente tem o poder da compra e depois a gente tem boa história para justificar aquilo. Vamos dizer que eu chego em casa com uma sacola, o que é impossível. Mais fácil meu marido chegar em casa com uma sacola, porque eu sou muito organizada financeiramente. Eu não gasto à toa. Sou chata, né? E aí, eu chego com uma sacola, ele vira para mim e pergunta assim, o que é essa sacola? Né? Ah, é um sapato. Mas tem tanto sapato e diz assim, mas é que esse aqui eu vou precisar porque aquele lá tá me machucando. Então, nós somos muito criativos na contação de uma história para justificar aquela coisa. Inclusive, para justificar pra gente mesmo. Por quê? Para nos proteger de uma frustração. Então, quando eu tô comprando, eu conto uma história bonita para me proteger da frustração. Que alguém vai que pergunte, eu já sei a resposta. Eu já construo toda essa metodologia e é muito rápido. 300 a 1.000 palavras por minuto. Então é muito rápido isso. É incrível como a gente tem a habilidade de justificar, né? Sim.
Então, tudo a gente acha que precisa de uma justificativa. E muitas vezes isso é o que nos escraviza. Né? E a resposta é: tire da sua cabeça, coloque na sua frente essa forma que você fala e busque entender de onde vem. Vem da minha família? Vem do círculo de amizade? Vem do meu estilo de vida? Vem da minha identidade? Quando uma crença ela é uma crença de identidade, é a mais complexa e desafiadora de quebrar. Porque a pessoa diz assim: eu sou. Quando a pessoa vira para você e diz assim, eu sou, é porque ela se identifica com aquilo. E por isso que existe uma grande dificuldade para ela pensar diferente. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo totalmente aleatório. Uma pessoa que vai fazer uma redução de estômago. Como que ela é? Ela diz, eu sou... Ela fala isso, eu sou obesa, eu sou gorda, eu não tenho saúde e tal. É isso que elas falam. O que acontece? Ela passa por um processo de transformação do corpo e emagrece muito rápido. E é óbvio que o emagrecimento não vai ficar do jeito que ela gostaria inicialmente, porque a pele e tudo mais. O que acontece? Nesse momento, ela começa a perceber que aquilo que ela tinha projetado para o futuro não é mais ela. Então, ela não se identifica com aquilo e ela começa a engordar tudo de novo. Para virar quem? Quem ela era antes. A mesma coisa, uma pessoa endividada. Pessoas que têm um dinheiro na conta. Quantas pessoas você ficou sabendo aí por histórias que ganharam na Mega Sena, na loteria e gastaram tudo de uma forma muito rápida? Por quê? Tem um padrão de pensamento muito ideal com aquilo que sempre foi. Tipo, dinheiro é para ser gasto, dinheiro é para ser vivido. E eu canso de escutar isso. O meu bisavô ganhou na loteria, aquela esportiva, e ele ficou milionário. E ele teve uma vida maravilhosa, proporcionou para a vida da família toda isso, sabe? E ainda existe resquícios desses milhões que ele ganhou. Então, eu tive sempre uma mentalidade de família de que dinheiro é bom, de que nós temos que nos organizar financeiramente, de que a vida futura, ela precisa ser organizada para todo mundo ficar seguro e se sentir seguro. E não é um concurso público que me segurava dessa forma. Talvez, acho que era isso que me incomodava, porque talvez eu não conseguia acertar que eu posso investir muito mais do que se investia quando eu era concursada, que é a segurança momentânea, que nem é tanta segurança assim, porque hoje em dia a gente nem se aposenta mais com o valor integral, né? Sim. Então, é ilusão de quem está entrando em concurso público agora, para alguns casos, né? Claro. Então, assim, é muito importante pensar assim, como que eu vou mudar essa mentalidade para começar a ter um viés diferente na minha vida? E de processos de decisão também. E aí você pode pegar modelos de pessoas de sucesso. Então vamos pensar assim na minha família, que eu tenho uma pessoa que é muito organizada financeiramente. Como que ela faz? Essa é a segunda dica. Então, a primeira é tirar da cabeça e entender. Como que ela faz? A segunda dica é, vamos modelar essa pessoa que faz muito bem. E aí eu sento com ela me mentora, ou ela me orienta, eu vou fazendo perguntas e vou traçando essas estratégias. Então, a modelagem da excelência humana é a segunda dica para a gente começar a mudar essa mentalidade limitante com relação à vida financeira ou longeva, enfim, com relação ao investimento. E tem tantas outras ali, como a gente talvez vai falar pela frente, mas essas duas aí são fundamentais para uma quebra de crença. E aí tem uma coisa bem interessante que eu costumo usar, que é a parte de perguntas internas, perguntas estratégicas para quebrar esse modelo. Que perguntas são essas? O que, onde, como, quem, quanto, qual e como. Essas perguntas são 7 perguntas que vão te ajudar a entender como essa crença, esse pensamento evolui na minha cabeça, o que ele faz, o que eu ganho com ele e tudo mais. Existe uma pergunta que a gente nunca pode fazer quando nós estamos quebrando crença, que é por quê? Por que eu penso dessa forma? Que o porquê vai vir para a história de novo. Você vai replicar aquela mesma história de eu gasto mais dinheiro porque eu nunca estudei sobre isso, que é balela, né? Que eu nunca investi porque eu nunca tive uma pessoa exemplo para mim. Enfim, ela vai dar muitas desculpas. O porquê a gente não pode perguntar quando está quebrando um pensamento limitante. Essas outras sim. Então, o que, onde, como, quem, quanto, qual, como. São 7, né? Eu disse 7. Então... são perguntas que vão te ajudar a ter mais clareza de mundo com relação a isso. Legal. Porque acredito que a gente pensa, o que nós pensamos vira uma fala e essa fala vira uma ação posteriormente, isso, né? Isso, pensamentos levam a emoções levam a comportamentos. Exatamente. Eu li um livro recentemente, eu sou cristão, e eu li um livro de uma psicóloga que ela atrela o que a ciência diz com o que a Bíblia fala ao mesmo respeito, né? E existe um texto na Bíblia que diz sobre a renovação da sua mente, né? Deixe-se renovar a sua mente. E ela fala que estudos já mostram
que todos os dias, após o nosso descanso, uma área do nosso cérebro, ela acorda como se fosse um HD livre para essas novas mentalidades, esses novos pensamentos que destroem essas crenças limitantes e que nos levam a outro lugar, né? Eu acho que a PNL, olhando por esse lado, ajuda você pegar essa parte e reestruturar esses pensamentos, remodelar essa linha para que realmente você consiga sair de onde você está e ir para um lugar melhor. Porque sempre tem um lugar melhor. Sempre. Né? Sempre tem um lugar melhor. Quem achar que já achou... E assim, você me chamou a atenção porque quando você fala assim, poxa, procura um exemplo, procura um modelo. Geralmente, quando você olha pessoas, eu falo isso não em tom de julgamento, mas sim de olhar e dizer assim, cara, eu preciso me livrar desse erro, porque quando a gente olha uma pessoa que é um exemplo daquilo, que muitas vezes se putz, mas é chato. Eu não quero ser assim. Né? Por quê? É uma justificativa para você não ter o trabalho de, primeiro, reconhecer que ele é capaz e, muito segundo, bom. você se transformar, sair da tua inércia e sair da tua zona de conforto e mudar. Né? Então, é muita coisa que o teu trabalho engloba, acaba sendo uma coisa gigantesca. Né? Pode abranger muitas coisas. Eu queria... te perguntar assim, porque a gente, como eu te falei, a gente aqui trabalha com o futuro, né? Então, a gente tem essa pessoa tem que ter um propósito, esse propósito eu vou me planejar para que no futuro eu tenha aquilo que eu preciso para ter uma vida mais tranquila. Então, só que ao conversar com essas pessoas, muitas vezes a gente percebe que essas pessoas, primeiro, elas não têm uma consciência correta de quem elas são no futuro. E muitas vezes elas imaginam uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa vai ser vencedora. Mas essa pessoa nesse momento não é. Lá no terceiro, essa pessoa vai ter se conscientizado e vai ter um patrimônio que vai dar essa garantia. Mas nesse momento essa pessoa não quer, porque ela decidiu trocar seu iPhone e parcelar em 18 vezes. 21. Agora eu passei aqui... perto do shopping onde você vai dar seu curso aqui, tem uma loja da Samsung, não sei se tem em São Paulo essa mesma propaganda, mas assim, financie o seu smartphone. Gente, não pode ser possível. Não pode. Imagine você ficar 21 meses, 36 meses com o celular. Enfim, então as pessoas se veem, elas veem uma terceira pessoa, né? E a gente entende que isso demanda de uma consistência. Você precisa ser consistente. Existem investimentos que são uma corrida de 100 metros rasos. 8 segundos. Como esse do trader. Né? Como esse do trader que a gente chama até de negócio. Né? Mas eu penso o seguinte, eu quero trocar de carro daqui a 2 anos, é um modelo de investimento. Sim. Então, eu quero me aposentar, é um outro modelo de investimento. Então, a gente diz que aqui a gente não é um corredor, um Usain Bolt de 100 metros rasos. A gente é um maratonista. Sim. A gente é aquele que corre 42 quilômetros. Então, você precisa de consistência. Né? Você, a PNL, a Mental Fórmula, né? Você consegue fazer esse tipo de alinhamento? De assim, olha, cara, essa mudança você precisa por uma vida, você precisa se tornar essa pessoa, não por um momento. Você usou anteriormente o exemplo das pessoas que fazem redução de estômago, que tem uma porcentagem muito grande de pessoas que voltam a ser o que elas eram, né? Elas não conseguiram ser consistentes nessa nova vida. O PNL ajuda isso, né? Nessa questão financeira atrelada à consistência no investimento. Né? Quer ver uma coisa? Quando nós vamos fazer uma visão de futuro para uma viagem, a gente se imagina ali, fica olhando na tela do celular, no computador, nossa, olha só essa praia maravilhosa, é isso que eu quero. Quando elas se imaginam para o futuro numa imagem, vamos dizer assim, projetada de 10 anos, elas não conseguem fazer uma holografia, assim que a gente chama, holograma. Ela não consegue fazer uma holografia do seu estado físico e mental e as suas preferências daquele momento. Ela faz como se estivesse hoje, com a idade que tem, pensando da forma que tem. Não tem a curva de maturidade que se exige dentro de um amadurecimento de idade, porque é inevitável. Amadurece de idade, amadurece com relação à curva de mentalidade. Não tem como não. Pode perceber. Eu adoro conversar com pessoas que são muito mais velhas do que eu, 30, 40 anos mais velhas, são muito sábias e trazem uma perfeição do jeito de falar que eu não penso ainda. Então é sempre um crescimento. Essa imagem holográfica de futuro
Se tem uma dificuldade de projeção, justamente porque agora eu não quero pagar o preço para lá no futuro receber isso. Então, em algum momento da vida vai cair uma bolsa de dinheiro do céu, eu não sei de onde, ou vai cavar o chão, né, e vai achar, e que isso vai mudar todo o percurso da ópera de 20 anos, 30 anos para frente. Não sei como. Mas na PNL a gente chama de timeline. Existe uma técnica chamada timeline. Existe uma técnica chamada visualização. Essas duas são muito estratégicas para a visão financeira, visão de vida, né, de uma forma geral, quem eu quero ser. Timeline e visualização. A visualização é aquela em que eu vou criar o meu mapa de mundo futuro, que é essa holografia. Tá? Então, eu me imagino onde é que eu vou imaginar, quem é que eu vou ser, minhas preferências, eu vou estar vivendo de quê? Eu vou estar trabalhando ainda, eu vou estar organizada financeiramente, recebendo os rendimentos que eu investi durante uma vida, eu não sei, tá? Então, eu visualizo, eu crio a minha realidade. Quem é que vai estar comigo? Eu vou estar numa casa de repouso, e tudo certo, porque tem casas de repouso maravilhosas, eu vou estar morando na beira da praia, eu vou estar morando com um filho, como que eu vou ser? Então, eu me projeto nessa holografia pensando no meu rendimento. É financeiro mesmo, quanto que eu vou estar na conta e quanto que eu vou estar gastando. É muito importante isso, porque assim, tem medicação que eu não sei se eu vou ter que tomar, então eu tenho que ter essa reserva. E não é bobagem isso, aí eu não tá pessimista, não tô pessimista, eu tô realista, gente. É porque, na verdade, a gente tem uma visão de futuro que precisa ter mais cuidado com relação à nossa vida, inclusive estruturas em casa para eu me segurar para tomar banho. Eu tenho que colocar isso no futuro, porque eu posso resvalar, cair, né? Quantas pessoas mais velhas aí que quebram o quadril e tal. Pois bem, o que acontece? Na visualização, então eu faço essa criação dessa holografia de futuro, projetada ali para 10 anos, 20 anos. Isso é muito importante, porque tudo que a mente faz, o corpo sente. Se eu crio essa visão de futuro, o meu corpo vai se manifestar e vai direcionar os meus movimentos para chegar lá. E é muito legal, porque a gente chama de familiarização do cérebro. O que é isso? Eu crio na minha cabeça tanto que eu quero aquilo, daqui a pouco a coisa sai do nada e chega para mim. E isso pode acontecer muito antes. Então, eu posso fazer uma visão de futuro de um apartamento que eu quero morar, uma casa própria, ou do investimento que eu quero lá na frente ter à disposição, e, enfim, para me sustentar. Eu posso fazer isso? Eu posso. Só que as pessoas não criam essa realidade. Elas criam uma realidade baseada no seu momento atual, que é desorganização e vamos viver o momento presente, de qualquer jeito. Vida louca, né? Vida louca. E a segunda coisa é que a timeline... Uma coisa muito interessante. A primeira parte da timeline é você botar no papel quais são as estruturas da sua vida. Então, assim, daqui a 20 anos, como é que você quer estar? Essa holografia, né? Aí você bota ali. Uma vez que você faz isso, você precisa definir que etapas você precisa para chegar lá. Ah, daqui a 2 anos eu me aposento, daqui a 5 anos eu me aposento, eu tenho esses imóveis que eu posso vender e botar nos meus investimentos e tudo mais. Então, você vai criando essas realidades de futuro, que são micrometas, né? E aí você vai otimizando isso. E essa estratégia é muito legal porque você faz dentro do seu cérebro uma engenharia reversa. Como que eu faria se eu estivesse hoje voltando no tempo para a semana passada? E é muito legal isso. E aí traz uma segurança maior de raciocínio, né, e de comportamento. Então, você já se precaver de coisas que vão acontecer lá nesse futuro. É muito legal. Eu uso muito visualização e timeline da PNL. Isso seria aí até estratégias, né, que você usa, e confirma se eu estiver errado, para vencer os desafios emocionais e psicológicos, né, que as pessoas enfrentam em tentar poupar para esse momento, tentar investir para esse momento. Você usou uma frase que eu achei interessante, que eu não estou disposto a pagar para receber no futuro. Pagar o preço para receber no futuro. Mas veja, nós como imediatistas estamos dispostos a pagar para receber no presente. Muito. E paga caro. Sai muito mais caro. Muito mais caro. A gente fala assim que o planejamento de longo prazo, apesar de você não ser tangível, você não conseguir... Não é palpável, né? Mas ele é muito mais barato. E organizado. O tempo joga ao seu favor. Né? Então, são coisas bem interessantes. Ana, eu acho que nós trocamos uma ideia muito rica aqui para todos os nossos participantes, todas as pessoas que vão vir, para todo o seu público também. E eu queria que você compartilhasse aqui com a gente, para a gente finalizar, né? Como o seu trabalho pode ajudar, né, a manter a motivação, consistência, né? Como pode fazer as pessoas, ou seja, a gente já falou bastante sobre isso, mas talvez você trazer de maneira mais voltada à mental fórmula, assim, né? Como você tem feito as pessoas alcançar objetivos. Eu acho que
é importante que as pessoas saibam que você tem uma ferramenta, você tem uma habilidade, você tem um dom, que façam com que as pessoas se estruturem, que elas se encontrem e que elas saiam do momento da inércia, geralmente, que você está, para um outro momento. E esse momento é muito mais positivo. Então, eu queria deixar aberto para você aqui, para você trocar essas ideias finais, falar talvez um pouquinho mais objetivamente da Mental Fórmula, das suas atividades, né? Sei que você viaja o Brasil, né? Hoje você está aqui, mas amanhã já me falou, tem que trocar meu voo, porque eu vou chegar muito tarde, eu tenho que ser um pouquinho, eu tenho que ser mãe, tenho que ser esposa, eu tenho que viajar para cá, eu tenho que transformar a vida de pessoas. Eu acho que isso é fascinante, né? Agora me veio a cabeça aqui, poxa, ser tudo isso, no final assim, eu mudo a trajetória de pessoas, eu faço pessoas transformarem, eu faço pessoas sair da escravidão para a liberdade, assim, eu acho que deve ser algo fascinante. Então eu queria deixar você acabar trazendo o pensamento que você tem para todos que estão nos vendo. Ivan, lembra que no início eu falei que a minha trajetória de vida foi mudada por causa de um propósito? Qual é esse propósito? Eu encorajo as pessoas, esse é meu propósito, encorajar as pessoas a acreditarem que elas podem muito mais do que elas mesmas acreditam, do que elas mesmas acham que podem. Legal. Então, isso está muito ligado à crença e mentalidade. Quando eu falo sobre isso, eu falo que a Mental Fórmula e os seus treinadores, enfim, ela vem para mostrar para as pessoas, seja no seu viés de pessoa física, em treinamentos abertos, em que a pessoa escolhe estar, por exemplo, na nossa imersão em programação neurolinguística com pitadas de neurociência. Ali ela vai trabalhar propósito, ali ela vai trabalhar e entender o seu propósito, trabalhar a parte comportamental, mental, gerenciamento emocional, projeção de futuro, a timeline, essa que eu comentei, que é a projeção de futuro e organização muito bem formulada, uma engenharia reversa perfeita. Ela pode estar num treinamento como esse e começar a elaborar muito bem esses métodos, as suas motivações intrínsecas e descobrir o seu... Quando eu falo motivação intrínseca, é propósito, tá? É propósito, entender sobre competência e liberdade. Elas podem sim ter esse bater asas e voar, sair daquela gaiolinha, daquela rodinha do hamster, né, que fica rodando sempre do mesmo jeito, de acordo com o que a sociedade quer ou que os seus pais direcionaram, porque tem muito isso, né? A sociedade direciona, mas muito do comportamento vem da nossa família, dos nossos criadores. As pessoas também podem procurar, por exemplo, cursos in company para as empresas, onde trabalharemos líderes com sua mentalidade evolutiva de empoderar, de protagonizar suas próprias carreiras e carreira dos seus liderados, dos seus times. Nós temos também nosso curso de influência e persuasão, que é um curso que eu gosto muito, que é justamente trabalhar nossa capacidade de autoconhecimento, linkada à autoconfiança, confiança, a habilidade de falar, expressar, vender uma ideia, vender um produto, vender um serviço, vender um projeto, se vender, né? Se vender é importante. Temos a formação internacional que... Não sei se você recorda que no início eu falei sobre o Dr. Richard Bandler, o criador da PNL. Sim. Eu sou uma das únicas pessoas no Brasil que certifica por ele. Então, todas as nossas formações, elas que são internacionais, são certificadas e vinda dos Estados Unidos, assinada por ele, uma certificação onde todos os alunos viram membros da The Society of NLP. Esse curso é um curso bastante extensivo, a pessoa entra e vira a chave, é o que mudou a minha vida, né? São 63 horas com muita programação neurolinguística aplicada. Não tem nem como duvidar. Depois da tua primeira fala aqui, ninguém tem dúvida mais alguma sobre isso. E mudou minha vida mesmo. Me proporcionou ter um viés de materno também, que eu não tinha. Eu nunca imaginava ter filhos quando eu fiz a PNL. Então, é muito interessante isso. E nós também temos mentorias, nós também temos direcionamento de projeção de mudança de cultura nas empresas. Então, assim, tem várias frentes de trabalho. Agora, nós também estamos trabalhando com o método Lego, Serious Play, que é muito legal. É um método que faz com que a pessoa não pense com a cabeça, pense com as mãos, né? Trabalhando projetos, trabalhando produtos, criações. Então, assim, nós temos muitas coisas legais que podem incentivar as pessoas e encorajá-las a se desenvolver eficazmente. Porque não adianta você ficar pipocando em várias coisas, tentando se defender e, inclusive, aprender coisas que não servem para você. Você precisa, primeiro, entender o que serve para você. E então, a gente descortina, tira da frente as barreiras e a pessoa fica ali na sua essência percebendo o que eu quero, o que eu não quero, o que é para mim a partir de agora e o que eu deixo para o meu passado. Que isso não pode mais me influenciar. Que legal. Olha, você falou que vocês têm várias coisas legais, eu diria várias coisas sensacionais, né? Porque transformar a vida de pessoas é algo sem adjetivo, né? Sem adjetivo. Então, eu queria só lembrar a todos aqui
que eu acho que a Ana, eu não lembro dela ter comentado, mas tudo isso que ela falou que ela tem seus treinamentos, tem nos seus modelos, né? É para o Brasil todo. Então, onde você estiver assistindo, ouvindo, né, saiba que a Ana pode estar aí com você, seja na sua empresa, seja para você diretamente, como pessoa física, vamos dizer assim. Então, você não tem desculpa para ser outra pessoa. Tá? Depois do que você ouviu aqui, o nosso objetivo era encorajar as pessoas mesmo a avançar, né? A se libertar, a não ser escravos de si mesmos, né, ou de outros. E eu acredito que esse papo foi muito enriquecedor para isso. Eu saio daqui já com algumas ideias, alguns objetivos novos. Então, Ana, eu queria te agradecer. Muito obrigado por esse tempo, foi muito especial. Para mim foi um prazer estar com você pessoalmente pela primeira vez, aprender com você, conversar com você. Eu acho que para todos nós que vamos ouvir novamente isso aqui e vamos transmitir todo esse material, foi um privilégio estar aqui com você. Quero realmente dizer um muito obrigado em nome do Mais Futuro pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente. E se você quiser deixar também os contatos da Mental Fórmula, os seus contatos diretos, suas redes sociais, por favor, sinta-se à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. A Mental Fórmula é muito fácil de encontrar. Nós temos site, nós temos LinkedIn, nós temos Instagram, Facebook, nós estamos em todos os lugares. E o que é o mais importante nesse momento? É perceber o que hoje você está precisando, se é um curso aberto, onde você vai se autodesenvolver e propor às pessoas que moram com você, que habitam em você, os ambientes em que você está, que esses seus novos comportamentos proporcionam uma influência positiva. Se é para o seu time, um desenvolvimento de liderança, para os seus líderes na sua empresa, se é para seu filho, tudo o que você quiser, você precisa saber como você vai conseguir isso. E a Mental Fórmula traduz isso através de treinamentos, através de mentorias, através de atendimentos com PNL, com todos os nossos mentores, com as pessoas que trabalham conosco, que vão proporcionar a melhor forma possível na entrega do seu desenvolvimento. Como eu sempre falo, você pode muito mais do que você acredita. Esse é meu propósito, encorajar você a olhar para dentro de si e perceber que você pode muito mais do que você acredita. Então, nos siga no Instagram, @mentalformula, nos ache nas redes sociais por lá, também no nosso site mentalformula.com.br, Mental Fórmula Mente e Fórmula da Mente. Então, eu espero você e eu acredito muito que você possa nos encontrar de alguma forma, proporcionando na sua vida algo melhor, a tal liberdade que o Dr. Richard Bandler tanto fala, a liberdade pessoal, desafia-se a pensar diferente e sair um pouco da caixa. E eu acredito em você, eu quero que você também acredite. Saia dessa autossabotagem. Isso não é mais para você. Sensacional. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui. A gente espera que realmente seja enriquecedor para você, como nós acreditamos que foi. E nós nos vemos numa próxima. Obrigado, Ana, e até a próxima a todos. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.